Bom dia, gente. Bom dia, bom dia. Acorda, você que ainda não acordou, você que ainda está aí correndo aí da sala para a cozinha, para. Agora é o momento da gente crescer juntos, é o momento da gente aprender. Seja muito bem-vindo ao Vida Coffee de hoje. Quero mais uma vez agradecer você que está sempre com a gente e também desafiar você. Manda aí o link desse vídeo aí para alguns amigos, convida eles para estarem conosco. A gente tem percebido que praticamente tem todo, todos os dias tem chegado pessoas novas, tenho recebido mensagem de pessoas novas e a gente devagarinho, a gente está crescendo, a nossa comunidade do Vida Coffee, nossa escola do Vida Coffee, como você quiser chamar, né, esse momento aqui, esse tempo de aprendizado e crescimento, tem crescido, não apenas numericamente, mas tem crescido em relevância, porque tem feito a diferença na vida de quem tem assistido, de quem tem separado esse tempo para aprender e para crescer. Falando nisso, hoje a gente vai falar sobre uma dor, um problema bem específico que quase ninguém consegue identificar ou dar um nome, podemos dizer assim, para esse tipo de dor, que é aquela dor de você crescer, de você mudar, né, de você passar por um processo de mudança e as pessoas que te conheceram no passado, elas não reconhecem o seu processo de mudança. Será que alguém que está com a gente hoje aí se identifica com isso? Pessoas que acabam nos rotulando por aquilo que um dia a gente foi, e mesmo você mudando, as pessoas não conseguem perceber, ou diria reconhecer, né? Perceber que as pessoas que te conheceram lá no começo da sua história ainda enxergam você do jeito que você era antes. Você muda, você amadurece, você aprende, você se cura de coisas, de sentimentos, ressentimentos, você desenvolve novos dons, você prospera, você melhora de vida, sabe? Você muda de comportamento, mas mesmo assim tem gente na sua vida, talvez não tenha na sua, mas né, tenha na vida de pessoa que está do seu lado, né? Na minha tem, na sua eu não sei. Tem pessoas que continuam te tratando como se você fosse exatamente quem você era há 5, 10, 20 anos atrás, né? Então tem gente que eh, sempre vai nos tratar, sempre vai ter a dificuldade de reconhecer o nosso processo de mudança. E isso dói, né? Isso machuca. Mas eu preciso te mostrar hoje que isso não é raro, você não é a única pessoa que passa por isso. E o melhor de tudo, isso não é um defeito seu. Isso não é um problema seu. Isso é, na verdade, um padrão que acaba se repetindo há milhares e milhares de anos na vida de milhões de pessoas, inclusive dentro da própria Bíblia. A gente vai perceber isso hoje, embasando como tudo que nós compartilhamos aqui no livro milenar da sabedoria, o livro da sabedoria milenar, que é a Bíblia Sagrada. Quando a gente olha para a história de Davi, a gente vai perceber que os irmãos de Davi, mesmo Davi já não sendo mais quem ele era, quem ele tinha sido, apenas um menino, apenas um pastorzinho de ovelhas, apenas Davi havia crescido, havia sido treinado no campo, Davi havia aprendido habilidades que já tinha permitido ele matar urso, matar leão, mas os irmãos de Davi insistiam em ver Davi apenas como um menino, como o mais novo, como alguém que não tinha capacidades e habilidades que, na verdade, Davi já tinha desenvolvido, né? Eles acabavam vendo Davi como o menor de todos. É isso que a gente vai encontrar. Só que, antes de enfrentar Golias, a gente percebe isso no comportamento dos seus irmãos. Davi ele foi levado pelo pai para entregar comida, né, aos irmãos que estavam no exército. E chega lá, ele vê Golias, o gigante, afrontando todo o exército. E quando o irmão mais velho, chamado Eliabe, vê Davi ali, e Davi pergunta para ele sobre a batalha, né? Davi, quem é esse incircunciso aí, né? Quando Davi pergunta para ele sobre a guerra,
ele não reage com orgulho. Ele poderia ter reagido com orgulho, dizendo assim: caramba, meu irmão é corajoso, meu irmão amadureceu, meu irmão cresceu, sabe? Ele realmente não, ele reage com desprezo. Olha só o que o texto vai dizer da história de Davi com seus irmãos em 1 Samuel capítulo 17, versículo 8. Olha o que o texto vai dizer que o irmão de Davi diz acerca dele. Por que descestes aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Olha como que ele via Davi. Alguém que só tinha capacidade de cuidar de poucas ovelhas. Tudo bem, um dia Davi foi essa pessoa, mas ele não era mais. Mas os seus próprios irmãos não reconheciam isso. Olha só o que o texto continua dizendo. Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, pois desceste para ver a peleja, para ver a luta. Davi tinha ido para levar comida, né? Então, olha a maneira como ele enxerga Davi. A gente tem um outro exemplo em Marcos capítulo 6, do versículo 4 a 13, eu não vou ler, mas você pode depois ler na sua Bíblia, Marcos capítulo 6, versículo 4 a 13, que é o momento em que Jesus retorna em Nazaré. E a Bíblia vai dizer que Jesus não pôde fazer milagres ali. Por quê? Jesus não pôde fazer ali muitos milagres, porque eles só viam Jesus como um carpinteiro, o filho do José e da Maria. Mesmo Jesus, já sendo quem ele era, mesmo Jesus já tendo feito o que ele havia feito em outros lugares, eles olhavam Jesus apenas como carpinteiro. E o texto vai dizer que Jesus não pôde fazer ali muitos milagres, pela maneira como o povo o enxergava. Não pôde, não no sentido dele não ter poder, né? Mas pelo povo não o reconhecer como quem ele era, não cria em quem ele era e, consequentemente, sem fé não há milagres. Então perceba que na história de Davi, Eliabe, assim como o povo em Nazaré, não conseguia ver, Eliabe ele não conseguia ver em Davi, ele não conseguia olhar para Davi e ver Davi como um futuro rei de Israel, que ele se tornaria. Ele olhava e via Davi ainda como aquele pastorzinho de poucas ovelhas. Está lá no texto que nós lemos, poucas ovelhas. Ele só conseguia ver o irmão mais novo. Ele só conseguia ver aquele irmão que ele já tinha decidido anos antes que era pequeno demais para qualquer coisa que fosse importante. Então, a visão que Eliabe tem de Davi, no momento que Davi vai levar comida para ele lá e pergunta sobre a guerra, é uma visão que ele tinha decidido ter acerca de Davi muito antes. E mesmo Davi tendo mudado, amadurecido, crescido, se tornado um homem corajoso, um guerreiro, Eliabe continuava olhando para Davi da mesma maneira. Interessante é que poucas horas depois dessa conversa, dessa fala de Eliabe com Davi, esse mesmo Eliabe vê diante dos seus olhos Davi derrubando Golias. Agora, por que as pessoas ficam presas na versão antiga de você? Por que as pessoas ficam presas na sua versão antiga? Isso acontece porque a memória que as pessoas têm de você foi formada num momento específico da sua vida. E boa parte dessas pessoas, elas nunca atualizam essa imagem a seu respeito. Principalmente se elas forem daquele tipo de pessoas, né, que não estiveram presentes nos processos de mudança que você viveu. Pessoas que você viu na infância, na adolescência, depois não viu mais. Pessoas que, na maioria das vezes, é lógico, tem momentos que é por maldade. Tem momentos que a pessoa sabe que você mudou. Ela sabe que você amadureceu. Ela sabe que você não é mais a mesma pessoa. Porém, ela faz questão de não reconhecer isso por maldade, para te diminuir. Mas há muitos casos em que não é maldade. As pessoas simplesmente não acompanharam o seu processo de evolução, não presenciaram. E, às vezes, atualizar a imagem que temos a respeito de alguém exige esforço, exige atenção, exige humildade. E muita gente simplesmente prefere não ter.
Porque concorda comigo que você chegar diante de alguém que você conheceu um dia, que era uma pessoa. Essa semana eu tive a oportunidade de almoçar com um amigo, com uma ovelha, uma pessoa que veio de um município no interior do Acre, sabe? E o cara ralou muito para estudar, estudou, formou, né? É um excelente profissional, já montou, na verdade, um negócio dentro do que ele se formou. Hoje ele já não é mais nem só um profissional, ele é um empreendedor. Então, assim, uma história muito bonita. Mas eu tenho certeza que tem muita gente ainda lá no município que ele mora, ou gente que conhece ele aqui em Rio Branco, que insiste em olhar para ele com a mesma visão que tinha dele antes dele se tornar quem ele se tornou hoje. Então, o que acontece? O problema é quando você deixa que essa imagem desatualizada que as pessoas têm de você defina quem você acredita que você é. Ao invés disso, o que você tem que fazer? Você tem que deixar a sua caminhada definir quem você é. Você tem que deixar que o seu processo de amadurecimento, de crescimento, de mudança, sabe, defina quem você é e não aquilo. Porque assim, gente, como eu disse, isso machuca. Sabe, você se esforça, você trabalha, você paga o preço, você investe, você muda, você sabe que você não é mais o mesmo e a pessoa insiste em te rotular, em te tratar como se você ainda fosse aquele adolescente, aquela pessoa imatura, aquela pessoa ignorante que um dia você foi, mas hoje você não é mais. E deixa eu te falar uma coisa, quando a gente muda para pior, rapidamente as pessoas nos dizem isso. Mas quando a gente muda para melhor, leva tempo, muito tempo. E muitas pessoas nunca vão reconhecer isso. Mas o problema não é você, o problema é o orgulho delas. Porque reconhecer que você mudou acaba expondo quem ela é. Reconhecer que você cresceu, que você prosperou, que você avançou, expõe a paralisação dela. Então, por isso que muita gente não vai reconhecer. E eu quero te dar 3 caminhos práticos para lidar com isso, sem amargura, sem ressentimentos, sabe? Sem nada que possa te prejudicar de maneira muito tranquila. Primeiro, não gaste energia tentando provar a sua evolução, o seu crescimento, o seu amadurecimento, para quem já decidiu não enxergar isso. Sabe? Não gaste energia tentando provar para quem já decidiu que não quer enxergar, ok? Então, tem pessoas que elas só vão te reconhecer de verdade quando o resultado for grande demais para ignorar. Tem pessoas que só vão te reconhecer de verdade quando te ignorar o teu crescimento vai prejudicar elas. Aí sim elas vão reconhecer a sua mudança. E tá tudo certo. Você não precisa esperar por essa validação dos outros para você seguir andando, continuar crescendo, continuar mudando, continuar sendo transformado, continuar amadurecendo, continuar prosperando. Segundo lugar, cerque-se de gente que consegue ver o seu crescimento em tempo real. Não só o antes e o depois, mas que consegue ver o seu crescimento em tempo real. Porque ter pessoas do nosso lado que percebem que a gente está crescendo, isso nos motiva. Sabe, a gente não depende disso, mas isso nos ajuda, isso nos motiva, sabe? Isso nos dá ânimo. Então, relacionamentos que acompanhem o nosso processo, que enxerguem a mim e a você com mais precisão do que relacionamentos distantes. E é lógico que tem pessoas, é lógico que para que pessoas possam acompanhar o nosso crescimento, a nossa mudança, o nosso amadurecimento em tempo real, elas precisam estar próximas a nós. Então é importante você ter relacionamentos com pessoas próximas que estão ali acompanhando, e isso vai ser uma motivação a mais. Terceiro lugar, continue crescendo. Continue crescendo. Mesmo sem aplauso, mesmo sem um reconhecimento de quem te conheceu lá no início, mesmo sem, sabe, o reconhecimento de quem às vezes está perto, de quem é próximo e de quem você mais esperava, continue crescendo. Davi, ele não parou de se preparar esperando Eliabe mudar de ideia. Davi, desde o primeiro momento, quando ele queria ir para a guerra, que não deixaram, ele continuou se preparando. Quando ele chega na guerra,
que Eliabe tem essa visão a respeito dele, ele não deixou a visão de Eliabe definir quem ele era. Ele vai lá, enfrenta o gigante, vence e ele continua. Ele simplesmente seguiu, né? Ele simplesmente seguiu e o resultado acabou falando por si só. Então, queridos, guarde isso no seu coração. Nem todo mundo que te conheceu no começo vai reconhecer quem você se tornou. Alguns por não terem acompanhado o teu processo, outros por falta de humildade e também por entender que reconhecer que você cresceu vai ser assumir que ele não cresceu. Então ele prefere não reconhecer que você cresceu. E isso não invalida a sua caminhada. Isso apenas revela quem ainda não atualizou a imagem que tem a respeito de você ou quem ainda não desenvolveu a maturidade ou a humildade suficiente para reconhecer que as pessoas que estão ao seu redor, ou as pessoas que ela conheceu no passado, cresceram e amadureceram. Eu deixo com você a pergunta de sempre, a pergunta diária. Tem alguém na sua vida que ainda te trata como quem você era e não como quem você é hoje? Sabe, se tem, tente entender o porquê. Será que é porque ela realmente não acompanhou o teu processo, não atualizou a imagem que ela tem a teu respeito? Ou será que ela sabe quem você é hoje, mas ela não tem humildade para reconhecer? Independente de qual seja o motivo, sabe, decida não deixar isso impedir de você continuar crescendo. Continue crescendo, continue avançando, continue amadurecendo, continue mudando, continue atualizando, continue se tornando uma nova versão de si mesmo a cada dia. A minha oração é que Deus te dê forças para seguir em frente, para continuar crescendo, mesmo sem um reconhecimento dessas pessoas, mesmo sem o aplauso dessas pessoas, mesmo sem o apoio de quem você esperava, achava ou até tinha certeza que iria te apoiar, continue crescendo. Combinado? Então, muito obrigado por estar conosco mais uma manhã. Espero que tenha feito sentido mais uma vez para você. Deixa para a gente o feedback nos comentários. E quero te desafiar mais uma vez. Grava um stories acerca de algo que você aprendeu nessa manhã e compartilha na tua rede social. Não precisa me marcar. Se quiser me marcar, marca, eu reposto lá. Mas a ideia não é você me marcar. A ideia é você levar esse conteúdo à frente e a gente alcançar milhares de pessoas. Também não esquece de dar o joinha aqui, dar o nosso like aqui e se você ainda não se inscreveu, se inscreve e também ativa as notificações. Combinado? Você que ainda não adquiriu o meu livro, Poder da Atualização, você também pode adquirir. Você pode clicar no link aqui que você vai receber na sua casa o livro O Poder da Atualização, que eu tenho certeza que também vai abençoar poderosamente a sua vida. Amém? Encontro você no nosso próximo episódio.